Você já esteve em uma sala onde alguém entrou e tudo mudou? Sem anúncio, sem apresentação formal, sem que ninguém dissesse nada. A pessoa simplesmente entrou. E o ambiente mudou. As conversas abaixaram de tom. Os olhares se direcionaram. A atenção se reorganizou. Não foi o cargo que fez isso. Não foi a roupa. Não foi o título no crachá. Foi algo que essa pessoa carregava consigo. Algo que não pode ser comprado, emprestado ou fingido por muito tempo. Respeito. E respeito, quando é genuíno, flui em uma única direção. Das pessoas menos capazes para as mais capazes. Dos que têm menos experiência para os que têm mais. Dos que ainda estão aprendendo para os que já provaram. Sempre. Hoje abrimos o 7º arquivo. Bem-vindo ao arquivo oculto da liderança. A 7ª lei de John Maxwell nas 21 irrefutáveis leis da liderança se chama Lei do Respeito. E ela parte de uma observação que parece simples, mas que tem implicações profundas para qualquer pessoa que lidera ou quer liderar. As pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes do que elas. Não mais ricos. Não mais famosos. Não mais simpáticos. Mais fortes. E aqui a palavra forte precisa de definição precisa. Porque forte no contexto da liderança não tem nada a ver com dureza, com autoridade imposta ou com dominância física ou emocional. Forte significa capacidade de liderança superior, visão mais clara, julgamento mais sólido, caráter mais consistente, experiência mais profunda, coragem mais testada. Quando as pessoas percebem essas qualidades em alguém, algo acontece de forma quase involuntária. Elas se inclinam na direção dessa pessoa. Elas prestam atenção quando ela fala. Elas querem estar próximas. Elas confiam no julgamento dela mesmo quando não entendem completamente o raciocínio. Isso é a lei do respeito em operação. E ela funciona independentemente de qualquer estrutura formal de autoridade. O que gera respeito na liderança? Maxwell é específico sobre o que produz respeito genuíno nas organizações e nas relações de liderança. E a lista é mais exigente do que parece. O primeiro elemento é a capacidade demonstrada. Respeito começa quando as pessoas veem que você sabe o que está fazendo. Não quando você diz que sabe. Quando você demonstra. Em situações reais. Sob pressão real. Com resultados reais. Não é possível emprestar respeito. Não é possível herdá-lo. Ele precisa ser conquistado em campo, nas situações que revelam quem você realmente é quando as coisas ficam difíceis. O segundo elemento é a coragem de tomar decisões difíceis. Maxwell observa que nada gera mais respeito do que ver um líder tomar uma decisão impopular que ele sabe que é certa. Porque decisões fáceis não revelam nada. Qualquer um toma a decisão óbvia quando o caminho é claro e o custo é baixo. O que revela o líder é o que ele faz quando a decisão certa é também a decisão cara. Quando significa dizer não para alguém poderoso. Quando significa assumir a responsabilidade por algo que deu errado. Quando significa ir contra o consenso porque a evidência aponta em outra direção. Nesses momentos, as pessoas observam. E o que elas veem determina o quanto de respeito esse líder vai acumular ou perder. O terceiro elemento é o respeito pelas outras pessoas. Esse é o elemento mais paradoxal da lei. Você ganha respeito respeitando. Líderes que tratam as pessoas com dignidade, que levam a sério as perspectivas de quem está abaixo deles na hierarquia, que reconhecem o valor de cada pessoa independentemente do seu nível na organização, constroem um tipo de respeito que vai muito além da admiração por competência. Eles constroem lealdade. E lealdade é respeito com raízes. A dinâmica do respeito. Como ele flui. Maxwell identifica um padrão que se repete em toda a organização onde existem múltiplos líderes. As pessoas de alto potencial sempre gravitam naturalmente em direção ao líder mais capaz. Não necessariamente o mais sênior. O mais capaz. Isso cria uma situação que muitos líderes formais não sabem como lidar. Eles têm o cargo, mas não têm o respeito informal da equipe. E veem as pessoas mais talentosas se alinhando de forma natural a outro líder, que pode nem ter título, mas que tem algo mais poderoso. Maxwell usa o exemplo de um time esportivo para ilustrar. Em qualquer equipe, rapidamente emerge um líder informal. Alguém que os outros jogadores olham antes de tomar decisões. Que é consultado nos momentos de pressão.
que define o tom do vestiário muito mais do que o técnico às vezes. Não porque foi eleito. Não porque alguém designou esse papel. Mas porque sua capacidade é visível. E o respeito flui naturalmente para onde a capacidade está. E aqui está o dado que todo líder formal precisa entender. Se você tem o cargo, mas não tem o respeito informal da equipe, você tem um problema de liderança que nenhuma reestruturação organizacional vai resolver. Porque o respeito não segue o organograma. Ele segue a capacidade. A história de Ulysses Grant. Maxwell usa um exemplo histórico que captura a lei do respeito de forma extraordinária. Ulysses Grant, general da União durante a Guerra Civil Americana, futuro presidente dos Estados Unidos. Grant não era o general mais polido. Não era o mais articulado. Não tinha o porte físico imponente de outros generais da época. Era simples nas maneiras, direto na comunicação e frequentemente subestimado por quem o encontrava pela primeira vez. Mas no campo de batalha, algo diferente acontecia. Os soldados o seguiam com uma lealdade extraordinária. Oficiais de alta patente que deveriam ter muito mais influência informal do que Grant precisavam trabalhar para manter a atenção das suas tropas. Grant simplesmente entrava em campo e os homens se alinhavam. Por quê? Porque Grant havia demonstrado, repetidamente, em situações onde o custo era real, que seu julgamento era confiável. Que ele não sacrificava seus homens por glória pessoal. Que quando ele tomava uma decisão difícil, havia uma lógica sólida por trás dela. Lincoln, que havia substituído vários generais antes de Grant, disse algo que Maxwell cita como a essência da lei do respeito. Lincoln disse que Grant é o tipo de homem que luta. Que não havia mais o que discutir sobre isso. Lutar, no contexto de Lincoln, não significava agressividade. Significava fazer o que precisa ser feito, independentemente do custo pessoal, enquanto outros encontram razões para não fazer. E foi exatamente isso que gerou um respeito que ultrapassou qualquer cargo que Grant pudesse ter. O lado sombrio. Respeito versus medo. Esse é o ponto que precisa ser dito com clareza, porque é onde muitos líderes se perdem. Existe uma diferença fundamental entre respeito e medo. E essa diferença é invisível no curto prazo e devastadora no longo prazo. Líderes que confundem as duas coisas constroem organizações que funcionam enquanto a ameaça está presente, e que paralisam ou entram em colapso quando a ameaça desaparece. O respeito genuíno produz comprometimento. As pessoas fazem o trabalho porque querem. Porque acreditam no líder. Porque querem ser parte do que está sendo construído. O medo produz compliance. As pessoas fazem o trabalho porque precisam. E param de fazer assim que podem. Respeito baseado em medo tem outra característica sombria. Ele mascara a realidade. Quando as pessoas têm medo de um líder, elas param de trazer problemas. Param de dar feedback honesto. Param de sinalizar quando algo está errado. Porque a consequência de dizer a verdade é mais cara do que esconder. E o líder que opera por medo vai cada vez mais perdendo contato com a realidade da sua organização. Cercado de concordância forçada. De relatórios que mostram o que ele quer ver. De uma equipe que aprendeu que sobrevivência significa não ser honesta. Isso não é liderança. É controle. E controle sem respeito genuíno é uma estrutura que aguarda o momento certo para desmoronar. Como construir respeito genuíno? Maxwell propõe um caminho claro. Mais uma vez, simples de entender e difícil de manter. Primeiro, tome decisões corajosas de forma consistente. Não apenas nas grandes situações. Nas pequenas também. Cada vez que você escolhe o caminho certo em vez do caminho fácil, você deposita no banco do respeito. Segundo, respeite as pessoas que têm menos poder do que você. A forma como você trata quem não pode te dar nada em troca é o teste mais honesto do seu caráter como líder. E as pessoas ao redor observam isso com uma atenção que você provavelmente subestima. Terceiro, seja consistente entre o que você exige dos outros e o que você exige de si mesmo. Líderes que têm padrões diferentes para si e para a equipe destroem respeito de forma sistemática e silenciosa. Quarto, admita o que você não sabe. Líderes que fingem onisciência para parecer mais fortes geralmente parecem mais fracos. Porque as pessoas sabem que ninguém sabe tudo. E um líder que admite suas lacunas e busca quem tem o conhecimento que falta demonstra uma segurança que gera mais respeito do que qualquer performance de perfeição. Quinto,
Entregue o que você promete. Respeito se acumula na consistência entre intenção e ação, entre o que você diz que vai fazer e o que você realmente faz. Essa consistência, ao longo do tempo, é o que transforma a competência em autoridade moral. A lei do respeito é a lei que não pode ser forçada. Você não pode exigir respeito. Não pode comprá-lo. Não pode legislar sobre ele. Você só pode conquistá-lo. E a única forma de conquistar respeito genuíno é sendo, de forma consistente, o tipo de líder que merece ser seguido. Não por obrigação. Não por medo. Não por falta de opção. Mas porque as pessoas ao redor reconhecem em você algo que vale a pena seguir. Maxwell deixa uma verdade que sintetiza essa lei com precisão. Líderes ganham respeito pelo que carregam dentro, não pelo que vestem por fora. A pergunta que fica é esta: quando as pessoas ao seu redor pensam em você como líder, o que vem primeiro? O cargo? Ou o que você carrega dentro do cargo? Esse foi o 7º arquivo. Aqui no Arquivo Oculto da Liderança, não falamos sobre como parecer um líder. Investigamos o que forma um líder de verdade. Inscreva-se. Ative o sininho. O próximo arquivo está sendo preparado. O arquivo está aberto.